tema de nossa mensagem de hoje é Novo Ano, Novos Sonhos. Daqui a pouco nós estaremos virando mais uma folhinha do nosso calendário. Aqueles que ainda usam, né, o calendário físico. E alguns, muitas vezes, tem aquele calendário grandão, aí você não vira folhinha, você vai lá e vai marcar um X no último dia do ano, se preparando para trocar então o calendário. Aí você tira aquele e vai pôr um novo calendário. Mas enfim, né, falando de uma forma, nós estaremos virando todos essa página 2023, essa data, e entrando então num novo ano. Contudo, eu quero dizer que ao virarmos este calendário, ao virarmos essa página agora 2023 para 2024, as nossas vidas não irão se transformar, não irão sofrer mudanças automaticamente. É verdade que quando nós viramos, todo ano, quando fazemos isso, né, no final do ano, nós viramos o calendário, nós mudamos a nossa folhinha, nós sempre nos enchemos de esperança. Nós sempre nos enchemos de novas expectativas. Nós sempre nos enchemos de um renovar dos sonhos, um renovar. E isso é muito bom. Então, todo ano, a gente vive essa experiência. Eu tenho certeza que você já está assim, eufórico. E o próximo ano vão fazer isso, o próximo ano vão fazer aquilo. E você já vai se enchendo de promessas, de compromissos. Porque a gente vive isso. Todo momento que nós passamos por essa etapa do último dia do ano. Mas será que tudo irá se transformar simplesmente ao virarmos a folhinha de nosso calendário e começarmos um ano novo? Será que tudo será diferente na sua vida, na minha vida, na vida de nossa igreja como comunidade, simplesmente quando o relógio chegar à meia-noite e começar o novo ano 2024? Sem dúvida que a perspectiva do início de um novo ano é uma grande oportunidade de voltarmos a esperançar, a sonharmos com novos projetos. Pois com o novo ano, de certa forma, nossas mentes, nossos corações, se assim eu posso dizer, psicologicamente, nós zeramos as nossas vidas, nossas realizações pessoais, nossos projetos, e nós iniciamos uma nova contagem em nosso próprio ser, em nossa própria mente. Não só de um calendário físico, mas parece que, de certa forma, dentro de nós começamos uma nova contagem. E isso é suficiente para que nós comecemos, então, a esperançar. É como se o tempo nos desse uma segunda chance. Toda virada de ano nós vivemos isso, né? É como se nós ouvíssemos do tempo a seguinte expressão: tente outra vez. Os seus sonhos ainda podem se realizar. Eu diria que essa é a beleza da virada do ano. E é isso que motiva o mundo inteiro. Todas as religiões, todas as culturas, todas as nações a comemorarem a virada do ano. Todas as pessoas são motivadas por isso. Elas começam a esperançar, elas começam a se encher de esperança de ter um ano novo, diferente.
Muitas vezes até para consertar algumas coisas que ficaram do ano anterior. Contudo, para que as nossas esperanças e os nossos sonhos não sejam apenas ideais distantes, nós precisamos dar alguns passos na direção correta da vida, para que nossos sonhos se alinhem aos sonhos de Deus. E o novo ano seja, de fato, uma transformação profunda do nosso ser. Para isso eu quero ler com vocês hoje o texto de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 7. Possivelmente você que já conhece muito bem a Bíblia, você sabe que este texto vai falar da instituição da Páscoa. Eu não estou adiantando o calendário, não. Nós ainda não estamos na Páscoa, mas eu quero compartilhar algo dentro deste texto para a nossa virada de ano. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Eu vou olhar para esta frase hoje. E digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Amém? Bom, este capítulo do livro, como eu já disse, de Êxodo, narra o momento histórico da instituição da Páscoa judaica. O que eu quero de fato aqui destacar, sem entrar muito hoje no contexto histórico, é o verso 2, onde a gente leu que devido ao acontecimento da Páscoa, o calendário judaico sofreu então uma alteração. O ano comum, naqueles dias, o ano civil, continuava correndo ordinariamente para os egípcios, para todos os outros povos. Entretanto, o Senhor nosso Deus interrompeu naquele momento o ano do calendário judaico, como a gente leu, porque ele diz: a partir de agora vocês vão iniciar então o mês, a partir de aqui. E começa então uma nova contagem para eles. Tendo este acontecimento como fundo para a nossa reflexão, eu quero destacar aqui alguns passos necessários para vivermos na direção correta da vida. E assim termos uma esperança real. Não apenas uma ilusão vendida pelo sistema que governa o nosso mundo. O primeiro passo que aprendemos com a mudança aí do calendário judaico, ao ser instituída a Páscoa, é que devemos viver a vida em comunhão plena com Deus. Então, o primeiro passo, viver a vida em comunhão plena com Deus. Se você quer que o teu ano de 2024 seja um ano abençoado, um ano transformado pela ação de Deus na sua vida, você precisa viver 2024 em plena comunhão com Deus. Quando nós lemos a história de Israel, e aí a gente volta um pouquinho antes deste momento em que Deus instituiu ali a Páscoa, quando você chega ali, por exemplo, em Êxodo, capítulo 8, versículo 1, você vai ler o seguinte: o Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe
que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Em Êxodo capítulo 8, no verso 20, agora, nós vamos ter a mesma fala novamente. Houve uma praga, o faraó não cedeu, novamente Moisés vai ao faraó. Versículo 20 diz assim: depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresenta-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Quando você ler Êxodo 9, no verso 1, novamente você vai ler essa mesma fala. O que aconteceu? Vieram novas pragas, o faraó endureceu seu coração, não deixou o povo ir, novamente Deus manda Moisés ir lá. E no verso 9 você vai ler de novo. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Por que eu estou trazendo essas falas de Moisés ao faraó ordenadas por Deus? Porque quando nós lemos toda a história, e você vai entender que Deus então separou este povo com um determinado propósito. O que a gente está lendo aqui é uma insistência da parte de Deus divina com o faraó, para que este libertasse o povo de Israel, a fim de que eles pudessem prestar culto a ele, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E na medida em que o faraó resiste ao apelo de Deus, todo o Egito acabava sendo atormentado por pragas enviadas por Deus. E assim foi, até a 10ª praga, e a última, quando Deus então feriu todos os primogênitos do Egito, levando-os à morte. E somente quando o faraó perdeu seu filho primogênito, ele então liberta o povo da escravidão. E ordena então que o povo de Israel saia das terras do Egito para prestar culto ao seu Deus, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A insistência de Deus para que o povo saísse, para lhe prestar culto, não era um ato de adoração em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Não era um ato e um desejo de Deus simplesmente que o povo fosse lá para ficar dizendo para ele quão maravilhoso, quão grande, quão poderoso que ele é. Não era apenas isso. Como se Deus ficasse então no trono sentado e fosse se enchendo, né, das palavras. Já viu essa coisa de você ir, aí você fica lá falando para Deus: glória a Deus, 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 glória a Deus. Aí Deus vai ficar: nossa, estou me enchendo de glória. Mais glória, irmão, mais glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais glória, senão Deus não vai ter glória. Não é isso, não tem nada a ver com isso. O que está acontecendo é que Deus está querendo que aquele povo vai prestar culto. Ele está querendo que Deus vai ter comunhão íntima com ele. Que começa nesse processo de adoração, de rendição, de entrega. É isso que ele desejava. Deus já tem os anjos que ficam lá diante dele. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus não é um ser soberbo que precisa que as pessoas fiquem diante dele só dizendo glória, glória ao santo ou qualquer outras palavras de adoração, simplesmente para que ele enche o seu ego. Não, não é isso, porque às vezes parece que as pessoas interpretam dessa forma. A questão não é essa. Quando Deus te convida a vir prestar culto a Ele, quando Deus te chama o povo de Israel a prestar culto, Ele quer viver uma relação de comunhão com Ele íntima. O culto verdadeiro que você presta a Ele é a sua rendição para viver com Ele os sonhos dEle, os projetos dEle. Essa é a verdadeira adoração que nós damos ao Senhor, nosso Deus.
Então, o ato de adoração a Deus, entregue por nós, seres humanos, não está tanto nas expressões de nossas palavras de exaltação ao nosso Deus. Embora isto faça parte, sim, também do nosso ato de adoração. Contudo, a adoração genuína, ela está em vivermos com Deus em plena comunhão com Ele. Quando Deus diz para Israel que a partir daquele dia se iniciaria um novo calendário para eles, estava ensinando que eles deviam começar uma nova era, uma nova vida em sua companhia. A história anterior de Israel não devia ser doravante tomada em conta. A redenção tinha de constituir, então, o primeiro passo na vida real para que pudessem viver a mais plena comunhão com Ele. E essa redenção ia acontecer através do cordeiro sacrificado. Aquele cordeiro sacrificado no Egito era apenas um símbolo de que um dia Deus daria um cordeiro também para ser sacrificado pela humanidade. E assim, então, restabelecer a verdadeira comunhão com o seu povo. Este cordeiro já foi sacrificado. Jesus é o cordeiro que foi morto numa cruz. E que a partir de sua vida, um novo calendário foi instituído na história humana e na história das nossas vidas. A verdadeira mudança de sua vida, ela não começa com a virada da folhinha que acontecerá hoje, mas com a rendição de sua vida a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Pois ao momento que você receber a Jesus, o Espírito Santo fará morada em seu homem interior. E a vida divina surgirá no seu viver. E somente assim, você viverá então em plena comunhão com Deus. O segundo passo para que o nosso 2024 possa ser um ano dentro dos sonhos e projetos de Deus, é você viver na liberdade de Deus. O segundo passo, uma vez que você então compreendeu o sacrifício que foi feito por você, para que você viva agora nessa plena comunhão com Deus, aonde o Espírito Santo agora faz habitação em você, morada, e você é o templo vivo agora do próprio Deus. O segundo passo é você compreender que o Espírito Santo vai te levar a viver nessa liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 31, está escrito assim: naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Estas palavras foram escritas depois que o filho primogênito do faraó morreu. Só assim ele concedeu a liberdade para a nação de Israel. Mas compreenda uma coisa, o povo de Israel não foi liberto por uma ação divina com o fim de serem feitos novamente escravos. Mas foram libertos para desfrutarem da liberdade da vida em Deus. Por isso, eles são chamados para prestar culto a Deus. Porque é na relação com Deus e comunhão plena com Deus que o ser humano encontra a verdadeira liberdade. Se você se distancia de Deus, você começa a se tornar escravo de si mesmo, do seu próprio ego, do seu próprio eu. E você se torna escravo
de um sistema também maligno que comanda este mundo. Na medida que você então se distancia de Deus, você vai se tornando cada vez mais escravo, prisioneiro. Você pensa que está vivendo uma liberdade, mas de fato você não está. Você é manipulado pelas mídias, você é manipulado pelo sistema de governo, você é manipulado pelas suas próprias paixões e desejos. Escravo do pecado. E é por isso que Deus chama eles agora para viver o que é essa relação. Porque a verdadeira liberdade está em Cristo. Está em Deus. Antes da interferência de Deus na vida ali do povo de israelitas, eles eram prisioneiros das vontades dos egípcios. Eles serviam nos palácios, eles serviam nas pedreiras, eles serviam lá na agricultura. Enfim, eles eram escravos daqueles que detinham o poder econômico e social de seus dias. As suas vidas eram um grande vazio, sem a possibilidade de desfrutarem do seu próprio trabalho. Basta você ler um pouquinho a história lá do Egito e você vai ver que eles estão clamando a Deus porque eles não suportavam mais aquela vida. Não suportavam mais a escravidão. Não suportavam mais a opressão sobre eles. Não suportavam mais trabalhar arduamente debaixo do sol para que os outros colhessem do seu trabalho e eles não tinham vida. A esperança israelita sobrevivia amargamente em meio ao sofrimento. Os sonhos eram sufocados em meio ao muito trabalho. Mal havia tempo para sonhar. Toda a história deste povo não era mais do que um espaço vazio. Trabalhavam, mas não estavam construindo nada para si mesmos. Em meio a muitas atividades de seus dias, muito trabalho, resultado nenhum para eles. E assim eles se sentiam destruídos por dentro. A questão é, será que não vivemos da mesma forma? Será que nós não vivemos no mesmo ritmo hoje que os israelitas naquele momento estavam? Não somos nós escravos de um sistema que governa o nosso mundo e que nos leva e exige de nós cada vez mais atividades, produção, meta. Será que todo o nosso esforço não é somente para construir e atender às demandas que são impostas pelo mundo a nós? Da mesma forma que aconteceu com Israel no Egito, Deus hoje também nos liberta de nossos pecados, por meio do sangue do Cordeiro Jesus derramado na cruz. Como também deseja te libertar desta vida escravizante implantada pelos governantes deste mundo. Muitos vivem para consumir e não percebem, por exemplo, que são prisioneiras dos seus próprios desejos, de suas paixões, prisioneiras dos comerciais vendidos nas redes sociais, na televisão, sempre tentando consumir, achando que a busca por aquilo irá trazer em algum momento felicidade. A mídia trabalha para você viver insatisfeito, para que você possa, na sua insatisfação, buscar consumir algo e assim tentar encontrar felicidade. Outros vivem para construir palácios para si mesmos, esquecendo-se que seus irmãos muitas vezes não têm o pão para comer.
tudo aquilo que o mundo, queridos, oferece e que desperta a nossa atenção, a sua atenção, as riquezas, os prazeres, os atrativos da vida, todas estas coisas, quando examinadas à luz do juízo de Deus e pesadas então na balança do santuário, não são mais do que um vazio inútil, horrível aos olhos de Deus. Um espaço indigno de ocupar um lugar nos registros celestiais. Quando nós falamos de desfrutar da vida, você já observou isso? A sua conversa, eu me coloco junto nisso, por isso que eu estou dizendo, quando nós falamos. Logo que nos vem à mente, no desfrutar da vida, é nós viajarmos para algum lugar. Desfrutar da vida parece que já está ligado aos anseios turísticos. Ir para algum lugar e deslumbrar das belezas naturais, e que são dignas de ser deslumbradas mesmo. Porém, nos esquecemos de que o único meio verdadeiro e real de desfrutar a vida é você viver na liberdade de Deus, guiado pelo seu Espírito. Enquanto você for escravo de um sistema e escravo dos seus próprios desejos pessoais, das suas paixões, você não vai desfrutar da vida. Você só vai ser sempre o fantoche manipulado por este sistema que está operando sobre tudo. E eu não estou aqui condenando viajar. É muito bom viajar. Não estou condenando construir uma casa para si. É necessário que você tenha a sua casa. O que eu estou falando é de você não cuidar do seu coração, não cuidar e estar atento e acabar se tornando prisioneiro deste sistema. É de você não conseguir olhar a vida a partir dos olhos de Deus, pelo Espírito. E você está enxergando a vida somente a partir do que a cultura emergente vai vendendo para você no seu dia a dia. E essa é uma nova forma do Egito impor escravidão sobre o povo de Deus. Do Egito atual, espiritual. Nós só encontramos felicidade quando nós vivemos imersos na vida do Espírito de Deus. E quando nós desfrutamos dessa liberdade, quando as cordas que estavam nos manipulando é rompida pelo poder do Espírito, e você passa a enxergar e compreender a vida a partir da ótica e dos olhos de Deus. Não se deixe ser escravizado pelas mídias sociais, pelas ideologias partidárias, políticas, pelas bandeiras revolucionárias de nossos dias. Enfim, não se deixe ser escravizado pela cultura emergente de nossos dias. Viva o Espírito. E deixe que o Espírito Santo te guie em tudo, sempre, de forma plena. Que 2024 você possa viver essa liberdade no Espírito. Enxergar o mundo através dos olhos de Deus e do Espírito. Não se deixe ser manipulado por nada. Terceiro passo, e aqui eu vou ser bem breve. Viver os sonhos de Deus. Que 2024 você possa viver os sonhos de Deus. Mas lembre dos primeiros passos que nós falamos. É importante que você então compreenda. Você precisa viver em plena comunhão com Deus. Saia do Egito. Vai adorar ao Senhor teu Deus. Vai viver nessa comunhão com Deus. Lembra do segundo passo. A partir do momento que você viver essa comunhão com Deus, se liberte de tudo aquilo, que te aprisiona, de tudo aquilo que está impedindo você de enxergar a vida a partir dos olhos de Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar plenamente. Deixa. E aí, por fim, uma vez que você passou por esses dois, agora vai viver esses sonhos de Deus com Ele. E aí você pode me perguntar, mas como que eu vou viver os sonhos de Deus de uma forma prática hoje, pastor? Se você já decidiu viver o próximo ano, como eu disse, em plena comunhão com Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo,
Se você já descobriu agora que Jesus te libertou da condenação do pecado e do poder do mundo sobre a sua vida, e você está querendo então viver com Deus essa jornada de 2024, fazendo e realizando a vida para Ele e a vontade dEle, eu posso dizer algumas coisas para você que são muito claras, que está na Bíblia. Por isso que eu disse, eu vou ser breve, porque eu não vou ficar entrando e explicando tudo, mas a Bíblia já nos narra diversas coisas que Deus gostaria que nós fizéssemos e vivêssemos. E algumas delas, eu vou citar só algumas delas, não vou citar todas. Por exemplo, é sonho de Deus que nós preguemos o Evangelho a todas as pessoas. É sonho de Deus que nos tratemos todos com respeito, com gentileza. É sonho de Deus que cuidemos da natureza com responsabilidade. É sonho de Deus que não deixemos de nos reunir como igreja, como povo, e nos fortalecermos uns aos outros em nossos encontros. É sonho de Deus que nós perdoemos a todos aqueles que nos ofenderam e que vierem a nos ofender. É sonho de Deus que nós possamos viver santidade. Que das nossas bocas só saiam palavras que edificam. Que nos amemos uns aos outros. Que levemos os fardos uns dos outros. E assim você vai encontrar na Bíblia diversas coisas que são plena vontade de Deus. Que eu não, como disse, não vou detalhar, mas é tão claro, tão óbvio. É sonho de Deus. Agora, existem sonhos de Deus muito particulares para você. Nós falamos disso alguns cultos atrás. Algumas coisas que é você e Ele. Aí eu vou dizer, estes sonhos, você vai ter que dobrar o joelho e lá no secreto, deixa o Espírito Santo te conduzir e te revelar estes sonhos. Sonhos pessoais, sonhos particulares que Deus tem com você. Por isso, vai no quarto, ore no secreto. Fique ali na intimidade com Deus. Certamente Ele quer revelar a você os seus planos. Eu gosto muito do texto de Amós, capítulo 3, versículo 7, que fala assim, certamente o Senhor deseja revelar os seus projetos, os seus planos para os seus servos, para os seus profetas, para aqueles que o buscam, para aqueles que estão na presença dEle, para você. Ele quer falar com você. Eu quero concluir essa mensagem. O novo ano já chegou. Estamos a poucas horas da virada do ano. E a mudança, então, da folhinha e do calendário vai acontecer. Mas ela não trará mudanças para a sua vida se você não decidir fazer de 2024 uma vida em plena comunhão com Deus. Esse é o primeiro ponto que você precisa decidir agora. Não fica preocupado. O ano que vem eu vou fazer regime, não sei das quantas. O ano que vem eu vou para academia, não sei das quantas. O ano que vem eu vou comprar isso, eu vou formar aquilo. Primeira coisa, o ano que vem eu vou viver plena comunhão com meu Deus. Vou deixar que Ele comece a dizer para mim o que eu preciso priorizar na minha vida. Eu vou me colocar em plena adoração com Ele. Faça do novo ano o ano de adoração. Assuma isso com Deus. Se entregue plenamente a Ele. E aí você também vai desfrutar verdadeiramente da liberdade que o Espírito Santo oferece em Cristo. Não há liberdade real fora de Deus. Eu espero que você tenha compreendido isso. Sem Deus, há somente um vazio existencial. E que nos torna, então, facilmente prisioneiros de um sistema maligno que governa o nosso mundo, de nossas próprias paixões. Viva a liberdade que Cristo comprou para você na cruz. Não deixe que a sua mente seja moldada pela cultura emergente. Se apegue
apegue aos ensinos de Jesus. E busque então viver os sonhos de Deus enquanto aqui você estiver. Porque você está aqui para servir. E na medida em que você for vivendo os sonhos de Deus, priorizando o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas Ele acrescentará na sua vida. Feliz 2024. Amém? Quero convidar você a fechar os olhos. E vou dar 1 minuto para você falar com Deus. 1 minuto de silêncio. Diante daquilo que você ouviu. Quem sabe hoje você vai dizer: Senhor, eu quero me comprometer 2024 a uma vida de adoração. Eu quero desfrutar da liberdade que o Teu Espírito oferece. Eu quero viver esse ano de serviço. Eu não vou mais fazer a minha agenda. Eu quero que o Senhor faça a minha agenda. 2024 eu estou entregando a minha agenda nas Tuas mãos, Deus, para que o Senhor faça a minha agenda.